Você já teve amigos que fariam qualquer coisa por você? Amigos que não medem esforços quando você precisa de ajuda. Amigos que literalmente moveriam montanhas para te ver bem. Hoje eu quero contar uma história que vai tocar profundamente seu coração. Uma história sobre uma amizade extraordinária, sobre fé inabalável, e principalmente sobre a compaixão indescritível de Jesus por aqueles que mais precisam. Era mais um dia comum em Cafarnaum, aquela pequena cidade às margens do mar da Galileia que se tornou como um segundo lar para Jesus. A notícia havia se espalhado rapidamente pelas ruas estreitas e casas simples: Jesus estava de volta. O mestre que curava os enfermos, que tocava os corações e transformava vidas estava ali novamente. E como sempre acontecia quando Jesus chegava a uma cidade, as pessoas vinham de todos os lugares. Não era apenas curiosidade, era necessidade. Era esperança. Era a sensação de que algo extraordinário poderia acontecer. A casa onde Jesus estava ensinando logo ficou lotada. Não havia mais espaço nem para uma pessoa sequer. As pessoas se apertavam no pequeno cômodo, outras se aglomeravam na porta, tentando ouvir cada palavra que saía dos lábios do mestre. Do lado de fora, mais e mais pessoas chegavam, mas não conseguiam nem se aproximar. A multidão era tão grande que parecia impossível chegar até Jesus. E foi exatamente nesse momento que chegaram 5 homens com um problema aparentemente impossível de resolver. 4 deles carregavam nos ombros uma maca rústica, feita provavelmente de madeira e cordas. E deitado naquela maca estava seu amigo, um homem paralítico que há anos não conseguia mover as pernas, que dependia completamente da ajuda de outros para tudo. Imaginem a determinação daqueles 4 amigos. Eles haviam ouvido falar dos milagres de Jesus. Talvez alguém lhes tenha contado sobre outros paralíticos que foram curados, sobre cegos que voltaram a enxergar, sobre pessoas que tiveram suas vidas completamente transformadas. E eles acreditaram que Jesus poderia fazer o mesmo por seu amigo. Mas quando chegaram à casa, depararam-se com um problema gigantesco: era humanamente impossível chegar até Jesus. A multidão era tão densa, tão compacta, que não havia como passar. Muitas pessoas teriam desistido. Muitas pessoas teriam dito: bem, pelo menos tentamos. Vamos tentar outro dia, quando houver menos gente. Mas não aqueles 4 amigos. Eles olharam para seu companheiro deitado na maca, viram o brilho de esperança nos olhos dele, e tomaram uma decisão que mudaria tudo. Se não podiam chegar até Jesus pela porta, eles iriam pelo telhado. Imaginem a cena. Aqueles 4 homens carregando seu amigo paralítico pelas escadas externas que levavam ao terraço da casa. As pessoas olhando com espanto, alguns talvez chamando-os de loucos. Mas eles não se importavam com o que os outros pensavam. Eles tinham uma missão: levar seu amigo até Jesus, custe o que custasse. Chegando ao telhado, eles fizeram algo ainda mais inacreditável. Começaram a remover as telhas. Pegaram as ferramentas que tinham e abriram um buraco no teto da casa. Vocês conseguem imaginar a surpresa das pessoas lá embaixo? O barulho, a poeira caindo, pedaços de barro e madeira despencando. E de repente, um buraco no teto começando a se formar bem acima de onde Jesus estava ensinando. Mas os 4 amigos não pararam por aí. Com cuidado extremo, com toda a delicadeza possível, eles amarraram cordas na maca do amigo paralítico e começaram a descê-lo através do buraco no telhado. Imaginem o silêncio que deve ter caído sobre aquela multidão quando viram uma maca sendo baixada lentamente do teto, com um homem paralítico deitado nela. Imaginem os olhares de surpresa, de incredulidade, de admiração. E imaginem os sentimentos daquele homem paralítico: a vergonha talvez, por estar sendo o centro das atenções de uma forma tão inusitada. Mas ao mesmo tempo, a gratidão imensa por ter amigos dispostos a fazer qualquer coisa para ajudá-lo. Quando a maca finalmente tocou o chão, bem aos pés de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Jesus olhou para aquela cena, para aqueles 4 homens debruçados no buraco do telhado, suados, sujos de poeira, mas com os olhos brilhando de expectativa,
para aquele homem deitado na maca, vulnerável, esperançoso, confiando que algo miraculoso pudesse acontecer. E a Bíblia nos diz que, Jesus, vendo a fé deles. A fé deles, não apenas a fé do paralítico, mas a fé coletiva daqueles 5 amigos que não mediram esforços para chegar até o Mestre. Mas o que Jesus fez em seguida surpreendeu a todos. Em vez de dizer imediatamente, levante-se e ande, ele olhou nos olhos daquele homem e disse algo inesperado: Filho, os teus pecados são perdoados. Um murmúrio deve ter percorrido a multidão. Os escribas e fariseus que estavam ali começaram a ficar indignados. Quem é este que blasfema? Só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus conhecia o coração humano melhor do que ninguém. Ele sabia que antes da cura física, aquele homem precisava da cura espiritual. Ele sabia que o peso da culpa, da vergonha, do sentimento de abandono por Deus era talvez mais paralisante do que a própria condição física. Jesus, percebendo os pensamentos críticos daqueles líderes religiosos, fez uma pergunta que ecoou por toda a casa: que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma a tua cama e anda? E então, para provar que ele tinha autoridade tanto para perdoar pecados quanto para curar enfermidades, Jesus se voltou para o paralítico e disse palavras que mudaram aquela vida para sempre: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o impossível aconteceu. Aquele homem que há anos não movia as pernas, que dependia totalmente dos outros, que vivia deitado numa maca, sentiu força voltando ao seu corpo. Lentamente, pela primeira vez em tanto tempo, ele moveu os pés. Depois, dobrou os joelhos. Com cuidado, se apoiou nos braços e se sentou. A multidão segurava a respiração, observando cada movimento. E então, ele se levantou. Completamente curado, completamente restaurado, completamente livre. Mas Jesus não havia terminado. Ele disse: toma a tua cama. Não era apenas para o homem carregar sua maca, era um símbolo poderoso. Aquela maca que por anos foi símbolo de limitação, de dependência, de sofrimento, agora se tornou testemunho de cura, de libertação, de milagre. O homem pegou sua maca, a mesma maca onde havia sido carregado, e a colocou nos ombros. Na frente de toda aquela multidão espantada, ele caminhou em direção à porta. A Bíblia nos diz que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Imaginem a alegria daqueles 4 amigos no telhado. Imaginem a emoção do homem que acabara de ser curado. Imaginem o impacto sobre toda aquela multidão que presenciou um dos milagres mais extraordinários da história. Esta história nos ensina lições profundas que se aplicam às nossas vidas hoje. Primeiro, sobre o poder da verdadeira amizade. Aqueles 4 homens nos mostram o que significa amar alguém de verdade. Eles não se contentaram com palavras de apoio ou promessas vazias. Eles agiram. Segundo, sobre fé perseverante. Quando encontraram obstáculos, eles não desistiram. Quando o caminho normal estava bloqueado, eles encontraram uma maneira criativa de chegar até Jesus. Terceiro, sobre a compaixão de Jesus. Ele não se importou com o tumulto, com o buraco no telhado, com a interrupção do seu ensino. Ele viu a necessidade, viu a fé, e agiu com amor. Quarto, que Jesus sempre trata a pessoa como um todo. Ele sabia que aquele homem precisava não apenas da cura física, mas também do perdão, da restauração espiritual, da paz interior. Talvez você esteja hoje numa situação que parece impossível. Talvez você se sinta paralítico em alguma área da sua vida, emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente. Talvez os obstáculos pareçam intransponíveis. Lembre-se desta história. Lembre-se de que Jesus continua o mesmo. Sua compaixão é indescritível, seu poder é ilimitado, seu amor é incondicional. E lembre-se também da importância de ter ao seu lado pessoas que acreditam em milagres, que não desistem de você, que estão dispostas a abrir buracos no telhado para te levar até Jesus. Seja um desses amigos para alguém.
E confie que Jesus quer fazer em sua vida o mesmo milagre que fez naquele dia em Cafarnaum: restaurar completamente, curar totalmente, transformar eternamente. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem precisa de esperança, e se inscreva no canal Jesus é Luz. Juntos, continuaremos descobrindo o amor transformador de Cristo. Até a próxima!